Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. Deus é amor. Amém? Repete comigo aí. Deus é amor. A gente fala isso sempre. Acontece alguma situação, Deus é amor. E acontece outra situação, gente, Deus é amor. E Deus é amor mesmo, amém? Amém? Deus é amor. E aí eu fiquei pensando, né? É muito interessante que a gente fala que Deus é amor. A gente declara isso o tempo todo. A gente que eu falo, as pessoas, os seres humanos em geral. Às vezes mesmo alguém que não tem uma religião definida, ela declara, né, que Deus é amor. Entretanto, apesar dessas nossas declarações de que Deus é amor, a visão que a gente tem de Deus às vezes é essa aqui, ó. Um Deus mau, né? Pronto para castigar. Olha como ele está apontando. Percebem? É muito incoerente isso. A gente fala Deus é amor, mas a gente às vezes imagina a figura de Deus dessa forma. De um Deus mau, que vai punir, que vai castigar, que está tomando conta da gente, que vai mandar raios e trovoadas. E aí não combina muito, né, com a nossa frase de Deus é amor. Para piorar essa situação, a gente ainda faz coisas do tipo, inventa uns ditados, né? Vocês já até sabem qual que eu vou falar, né? Vocês já imaginam? Que Deus é amor. Olha aí, é isso. A gente fala isso. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Eu diria, inclusive, ó, botei entre aspas porque é coisa nossa, né? Que a gente ainda quando fala esse clichêzão aqui, ó, a gente ainda põe um na frente assim, cuidado. A gente não faz isso? Ó, cuidado. E posta até a voz. Cuidado porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Gente, a gente cria isso. Vocês já pararam para pensar nisso? E eu não sei, me veio esse pensamento, né, na cabeça, e isso cresceu no meu coração, e eu vou desenvolver essa palavra aqui com vocês. Deus é amor, amém? Deus é fogo consumidor? Sim. Deus é fogo consumidor. Só que o que está errado? A gente usar duas coisas que estão separadas como se uma eliminasse a outra. Isso é que é o nosso erro teológico e que a gente está repetindo isso e está completamente fora de contexto. Deus é amor, Deus é fogo consumidor, assim como Ele é justiça, assim como Ele é paz. Deus é tudo isso, mas uma coisa não elimina a outra. E é aí que está o problema e a gente tem que tirar isso da nossa cabecinha e nós vamos tirar isso hoje. Amém? Primeira coisa que a gente vai desconstruir aqui. Esse versículo não existe. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Não existe. Você vai procurar na tua Bíblia aí, não tem. Mônica, como é que é isso? São coisas diferentes sobre Deus, inclusive em momentos diferentes. Então, o que a gente vai fazer? De uma forma didática, a gente vai separar aqui, tá? Então, primeiro a gente vai deixar isso bem claro, esse versículo, a gente chama de versículo, mas isso é uma frase popular, não existe, tá? São coisas separadas, então nós vamos ver separadamente. Amém? Vocês estão comigo? Vamos começar pelo fogo? Deus é fogo consumidor. Então vamos começar por isso? De onde saiu esse texto? Que Deus é fogo consumidor, para a gente tentar entender o contexto, né? Vocês sabem, eu adoro repetir essa frase, que texto sem contexto é pretexto. Ok? Então a gente tem que ver o contexto. Deuteronômio 4, 24. Quem está aí com a Bíblia, abre a sua Bíblia. Quem não está, a gente está projetando aqui, né? Essa é a versão plenitude. E ela fala assim, ó, porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso.
peraí, olha só. Deus é fogo que consome. É Deus zeloso. Isso está no mesmo verso. O mesmo versículo que está chamando Deus de fogo consumidor, está dizendo que isso acontece porque ele é zeloso. Zelo significa cuidado. Então, fogo consumidor está ligado a cuidado. Se você ler o capítulo inteiro de Deuteronômio 4, você vai observar que o contexto desse texto é, primeiro, é o Velho Testamento. Concordam que nós somos pessoas da nova aliança? Todos entendem isso aqui? Nós estamos em Cristo, Jesus veio ao mundo, morreu por nós. Nós não estamos mais na velha aliança, na lei. Nós estamos no tempo da graça. Estando no tempo da graça, nosso relacionamento com Deus é diferente das pessoas que estão no texto de Deuteronômio 4. Amém? Se você ler o texto está falando de idolatria. É um povo que foi tirado do Egito e eles estavam para entrar na terra prometida, mas eles tinham uma mente escravizada. Então, Deus estava preparando o povo para entrar na terra prometida. Quantos conhecem essa história? Moisés está ali, manda os espias irem lá, né? Observar a terra, eles voltam, só dois deles, olha, vamos acreditar, vai acontecer. Os outros reclamam, isso aborrece Deus. Tem um momento que Deus vai falar com Moisés, a gente vai ler esse texto daqui a pouco. Quando Moisés desce, está lá o povo adorando, né, o bezerro. Queridos, é um contexto de idolatria. É um contexto de pessoas com a mente escravizada. Trazendo para os nossos dias, o que seria uma mente escravizada hoje? Há dois contextos hoje que fazem com que as pessoas tenham uma mente escravizada. Excesso de religiosidade ou a ausência total do conhecimento de Deus, da graça de Deus, que a gente chama de a ignorância. Essas duas coisas podem te deixar com a mente escravizada. Mônica, eu ainda não entendo o que é mente escravizada. A mente escravizada é aquela que faz você acreditar que você vai conseguir as coisas, a salvação, o perdão, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio trabalho. E isso não tem mais a ver conosco, porque nós temos Jesus. Então, concordam comigo que o contexto de Deuteronômio 4, que chama Deus de fogo consumidor, a gente estava no engano em dois sentidos. Primeiro que está falando de zelo, de cuidado, de chamar a atenção, ok? De um povo com uma mente escravizada. Ponto número 1. E o ponto número 2 é que essas pessoas não somos nós. Então, às vezes, a gente se apega a essa ideia do fogo consumidor. Olha, cuidado, né? Deus é amor, mas ele é fogo. Gente, isso está completamente fora do contexto, não só do fogo consumidor, como o nosso contexto. Vocês estão conseguindo acompanhar comigo? Amém? Então, vamos prosseguir. A gente entende, então, que nesse texto... Estão vendo essa imagem aí? Isso é uma forja, né? Nesse texto, se o texto é Velho Testamento, um tempo que não é mais para nós, e o texto está falando de idolatria, nós temos ali um contexto que é o de forja. O que é a forja? Os mais antigos aqui, os mais jovens de repente não vão saber, mas a forja é, através do fogo, você molda alguma coisa. Você molda, você estrutura. Deus estava, no contexto de Deuteronômio 4, moldando, estruturando um povo de mente escravizada a entrar num lugar de liberdade total, que era Canaã. Eles não estavam prontos. Tanto é que eles ficaram ali, dando voltas, né? No deserto, a gente conhece essa história. Nós estamos diante de um texto que fala de um fogo consumidor voltado para pessoas que estavam num ambiente ainda sem Cristo. E por que isso faz toda a diferença? Porque Cristo é tudo. Graças ao sacrifício dele, é que hoje eu sou chamada filha de Deus. Sem Cristo, nós tínhamos uma série de regras a serem cumpridas. Não só 10,
613. 10 é o resumo, né? Você errava uma, eliminava as outras. Esse era o contexto de Deuteronômio 4. Então, o fogo consumidor é a ideia da forja. Se você pesquisar, eu dei uma pesquisada nesse contexto, né? A gente chama isso em português de sintagma nominal. Gente, eu não quero falar de português, mas é mais forte, né? E aí, ao invés de pesquisar só o fogo, só o consumidor, eu joguei essa duplinha. Fogo consumidor. Sabe o que vem na pesquisa? Justiça, julgamento, purificação, santificação, transformação e proteção. Gente, eu não estou vendo aqui nada do tipo jogar no fogo, queimar no fogo, destruir com fogo. Eu não estou vendo nada disso. Estão entendendo de onde eu quero chegar? Nós somos pessoas da nova aliança, mas ainda na velha aliança a gente vê um Deus misericordioso, forjando aquele povo de mente escravizada a entrar em Canaã. Você não tem a mente escravizada. Você está em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, se a gente olha para tudo isso aí, que o fogo consumidor, que é Deus, e eu entendo, olhando para o Velho Testamento, que tudo que está lá aponta para Jesus, concordam? Tudo que está lá aponta para Jesus. A Bíblia é um livro dividido em duas partes, na verdade, uma reunião de livros. Aqui tem poesia, aqui tem teatro, aqui tem história, aqui tem carta. Amém? Dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. E nós temos aqui não uma separação total. Na verdade, a gente tem uma história sendo contada lá desde o início de um Deus já salvador. No jardim do Éden, tudo já apontava para Jesus. Haverá um que pisará na cabeça da serpente. Tudo apontava para Jesus. Então, quando eu olho esses atributos do fogo consumidor, que é justiça, julgamento, purificação, santificação, transformação e proteção, Jesus é tudo isso para nós. Porque Jesus Cristo é a nossa justiça. Amém? Jesus tomou o nosso lugar. Então, houve um julgamento. Olha aí, ó, justiça e julgamento. É como se fosse mais ou menos assim. Vou falar de mim, para não dar exemplo de ninguém. Então tá lá, Mônica. A Mônica pecou. O que vai acontecer com Mônica? Se ela pecou, o salário do pecado é o quê, gente? A morte. Então o que Mônica merece? Morte. Ela merece, inclusive, morte de cruz. Ok? Foi lá bater o martelo, julgada. Errada, pecadora, morte de cruz. Jesus. É isso aí que tem para Mônica? Condenada, julgada. É pecadora, é morte de cruz. Mônica, sai que eu vou tomar o seu lugar. Jesus fez isso. Foi uma substituição completa. Completa. Jesus veio para tomar o nosso lugar. Então houve um julgamento. Olha que coisa linda, gente. Isso, a palavra fogo consumidor, esse substantivo com adjetivo, significa justiça e julgamento. Jesus tomou o nosso lugar. Ele foi aquele que pagou um alto preço para que eu e você hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Purificação, ele purifica os meus pecados. Santificação, com ele eu tenho uma vida de santificação dia a dia, com Jesus. Ele vai me transformando, mudando a minha mente, a minha mentalidade. Com ele eu sou transformada. 1 Coríntios 5, 17 diz o quê? Que eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia! Esse sou eu e você. Não graças ao meu trabalho ou ao seu, mas graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Queridos, está tudo pronto. Está tudo feito, está tudo consumado. Proteção. Ele nos guarda. Ele nos guarda. Concordam comigo? Jesus morreu por nós. Se fosse só salvação, não estava bom, gente?
Olha, Jesus te salvou, Mônica. Ai, amém. Vou para o céu, graças a Deus. Mas, gente, é um combo de coisas que vem com a salvação. Ele te dá proteção, ele te chama de filho e filho amado, mais que vencedor. É muito lindo isso. Nele eu tenho descanso. Amém? Todos esses atributos são de Deus. Então, sabendo disso, a gente chegou até aqui, eu queria dizer uma coisa para você. Não tenha medo de Deus. Tira essa ideia do fogo consumidor. Você estava entendendo errado. Mônica, Deus mudou? Não! Deus é o mesmo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Fogo consumidor. O que às vezes está errado é a interpretação de quem Deus é. Às vezes a gente não entende. Queridos, Deus nos deu Jesus para morrer por nós. Isso não foi pouca coisa. O Felipe de manhã falou isso, eu guardei essa frase. A graça é de graça, mas custou um preço bem alto, viu? É de graça para a gente. O preço foi a vida de Jesus. Um Deus que dá o seu próprio filho. Deus é amor. Não duvida mais disso. Deus é amor. Amém? Aleluia. 1 João 4,18. Abre aí na sua Bíblia. Eu queria ler o 16, que eu bem pulei, mas não precisa voltar lá não, eu vou ler para vocês já. O 16 diz assim, ó, nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Eu gosto de ler esses textos, porque eu não sei vocês, mas já viram que às vezes a gente começa a falar das coisas de Deus, e a pessoa fala assim, eu não sei de onde vocês tiram essas coisas, que Deus é amor. Está na Bíblia. Né? É igual o outro que eu amo também, que falam assim, esse pessoal da Igreja Preta, nem é, né, gente? Olha lá. Ainda, né, pastor? Esse pessoal da Igreja Preta, esse negócio de hipergraça, graça superabundante. Gente, quem diz isso é a Bíblia. Quem diz isso é a Bíblia. Agora, pensa bem no que é a graça. Você não merecia e você recebeu. Isso não é superabundante, não, gente. Se isso não é superabundante, eu não sei o que é. É graça. É graça. Aleluia. E aí o verso 18, agora sim, ele fala assim, eu disse não tenha medo, né? Olha o que o 18 diz. Eu li o 16, agora o 18. Ó. No amor, então se a gente está falando que Deus é amor, no amor não há medo. Queridos, é o mesmo aqui, vamos traduzir? Se Deus é amor e no amor não há medo, em Deus não há medo. Não tenha medo de Deus. Para de fugir de Deus. Você está fugindo. Para com isso. Esse não é o teu lugar. O teu lugar é o lugar do descanso. Amém? Não tenha medo. Lembre-se, queridos. Lembre-se. Nós somos gente da nova aliança. Deus não mudou. Ele é poderoso, ele foi o consumidor, ele é justiça, mas ele escolheu, ele decidiu, ele é Deus. E ele decidiu ser nosso Pai. Jesus orou aquela oração, Pai Nosso. Gente, que coisa linda. Pai Nosso, ele podia falar muito bem, Pai meu Pai. Jesus não podia fazer essa oração, mas ele fez questão de dizer, Pai Nosso que estás no céu. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu vim, estou aqui no mundo, tá? Agora o Pai é nosso. Deus é teu Pai, querido. Deus é o teu Pai, graças a Deus. Nós temos um Pai amoroso. Então eu sempre dou esse exemplo quando eu estou pregando. É como um juiz, que é o que Deus é também, né? Como um juiz, ele é poderoso, ele decide a vida de um monte de gente. Para uns lá, a pessoa ficou com raiva, né, do julgamento, outro achou justo e injusto. Ele é totalmente poderoso. Aí ele trabalhou um dia inteiro, julgou um monte de causas. Não é? Com gente amando ele, odiando ele está lá julgando e decidindo, resolvendo. Ele é um cara famoso. Pensa aí num famoso aí. Pensou? Aí ele terminou o dia dele de trabalho. Ele vai para casa. Vocês acham mesmo que o filho dele vai receber ele dentro de casa? Assim, quando ele abrir a porta, o filho dele vai falar assim, oh, excelentíssimo, meritíssimo, como vai? Sente-se. Gente, não. O filho vai sair correndo, pular no colo do pai, falar, oi pai, eu te amo. É o mesmo juiz altamente poderoso, mas aquela relação ali que ele tem é de filho
com o Pai. Esse é o nosso Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é um Deus poderoso, amor e fogo consumidor, mas Ele é teu Pai. Aleluia! Graças a Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós temos um Pai, queridos. E um outro texto clássico, né, que a gente fala de fogo, vocês já estão até imaginando. Gente, essa palavra está bem básica. É a da sarça, não é? É o outro momento de fogo, a sarça ardente. Está lá a sarça, Moisés está cuidando das ovelhas, né? Do sogro dele, do Jetro. E aí, levando o rebanho e tal, aquela coisa toda, para o Monte Horebe. E a história, Êxodo 3, do 1 e 2, olha lá. Aí a história diz assim, apareceu-lhe... Gente, presta atenção no texto, porque a gente tem mania de ficar inventando um monte de coisa. Olha o que o texto está dizendo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Peraí, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. Quem é que está dentro da chama de fogo? É o Moisés? Quem é, gente? O anjo do Senhor. Anjo do Senhor no Antigo Testamento aponta para Jesus, para Deus, né? Para um representante de Deus na terra. Caramba, não é o Moisés. Porque essa ideia de Deus é amor, mas olha, é fogo consumidor. Eu não sei vocês, mas não dá essa impressão que Deus vai te dar um puxão para te levar para dentro da sarça. A pessoa vai sair queimada. A gente não ouve essas coisas, gente. Gente, Moisés não entrou na sarça em momento nenhum. A Bíblia diz que ele olha o que o texto fala, apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, se ele olhou, ele está de fora. A sarça que está pegando fogo não tem a ver com Moisés. A sarça que está pegando fogo tem a ver com Deus. É o poder de Deus que está ali. E vou dizer mais. Eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E ainda tem isso. Que ideia é essa de Deus como fogo consumidor que vai te puxar para dentro da sarça e te queimar e você vai sair queimado e tal? Gente, que evangelho louco foi esse que a gente criou? Isso não existe. Deus está no meio do fogo, porque Ele é fogo consumidor. E como fogo, Ele ilumina, protege, forja, dá a direção. Coisas que o fogo faz por nós. Amém? Fogo, então, nesse contexto, ele tem um contexto de forja, né? Igual a gente já viu ali. É a natureza do próprio Deus. Ser fogo, ser amor, ser justiça, é a natureza do próprio Deus. O que está errado é a gente entender fogo consumidor como uma coisa ruim que é para nos perseguir. Não. Lembre, fogo ilumina, dá direção, destrói o mal. Olha quanta coisa fogo faz. Purifica, transforma. Queridos, o fogo, até aquilo que parece ruim, o fogo não é para a nossa destruição, é para o nosso cuidado, forjando a gente, nos protegendo. O mesmo fogo que estava ali junto com o povo de Israel, de dia era uma nuvem, de noite era um fogo para iluminar e aquecer. O nosso Deus sempre foi bom, sempre foi amor. Aleluia. No tabernáculo também havia fogo, né? Eu acho isso muito interessante. Quando a gente vê o tabernáculo, o que tinha ali, né? Os elementos. Tinha o cordeiro, o sacerdote, as 3 portas, né? Que são as cortinas, o sacrifício, o altar, a bacia com a água, o maná, o menorá, que é um candelabro, a própria arca e o caporete, que é a capa, a tampa, né? Da arca. Se nós observarmos, o fogo está aí. Todos esses elementos, lá do tabernáculo, lá do Velho Testamento, apontam hoje para Jesus também. Mônica, que loucura é essa? Queridos, Jesus está na Bíblia desde a formação do mundo. Desde a formação do mundo. Jesus é a manifestação do amor de Deus por nós na terra. Ele nos amou enviando para nós o seu Filho. E Ele caminhou entre nós
Mônica, eu gostaria de saber como agir em tal situação. Olha como Jesus agiu. Eu gostaria de saber o que eu devo falar em tal situação. Olha o que Jesus falou. Jesus é a manifestação do amor de Deus por nós. Jesus é a graça em pessoa. Aleluia! Quando a gente olha para o tabernáculo, tem ali o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente olha para o tabernáculo, o sacerdote, ele hoje é o nosso subsacerdote. Ele está nessa posição. Aleluia! Quando a gente olha para as cortinas, gente, isso aqui é muito lindo. As cortinas, que a gente também chama de portas em algumas versões, no hebraico, que eu não sei falar hebraico, eu gostaria, mas eu não sei. No hebraico, a tradução para as 3 cortinas é: uma significa o caminho. A outra cortina, se você traduzir o hebraico, significa a verdade. E a terceira cortina, se você traduzir, significa... Gente, isso não é lindo? Lá atrás, lá no Velho Testamento, quem é o caminho, a verdade e a vida, gente? É por isso que quando Jesus disse essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus ficaram loucos. Por quê? É como se Jesus estivesse dizendo, não precisa mais do tabernáculo físico, o tabernáculo agora sou eu. Aleluia! Jesus acabou com a possibilidade da gente olhar para a gente e achar, eu vou cumprir aqui a lei, eu vou fazer um negocinho aqui. Queridos, não. Fique em Jesus e você garante a sua vida aqui na terra e lá no céu. Aleluia. O altar é onde está o fogo. Se você olhar ali, você joga na internet, você vê ali aquelas imagens, né, do tabernáculo, forma uma cruz, inclusive, né, a disposição das coisas ali. No altar está o fogo. É onde é queimado quem? O Cordeiro. Não é você que vai ser atacado no fogo, não, gente. Olha, sabe quem quer você no fogo, fogo de verdade? É a concorrência. Ela quer te ver queimada. Deixa esse aí pensar que Deus é fogo consumidor mesmo. Quanto mais pensar que Deus já vai ficar mais longe. Queridos, Deus é amor. Repete isso aí, gente. Deus é amor. Aleluia. Tá lá, ó, no altar, o fogo queimando o cordeiro. A bacia de água. O que Jesus é para nós, gente? Ele é a água da vida. Quem bebe dessa água jamais terá sede. Aleluia! Lá também tem o maná. O maná é o pão. Jesus é o pão do céu. Aleluia! E o menorá, que é o candelabro, a luz. Ele é a luz do mundo. Aleluia! E depois tem a arca. A arca é metade madeira, metade ouro. Madeira aponta para quê? Jesus era 100% homem. E o ouro aponta para quê? Ele era 100% Deus. Aleluia! E ele andou nessa terra. Ele caminhou aqui, queridos, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Oh, aleluia! E por último, ele é o caporete, está tampando a arca. Isso fala de proteção. Era ali que o sangue era aspergido. Jesus, a propiciação perfeita. Hoje, quando Deus olha pra gente, Ele não vê o teu pecado, Ele vê o sangue de Jesus. Aleluia! Obrigada, Deus. Agradece aí, querido, agradece. Agradece. É demais isso, é demais. Aleluia! Jesus é um sacrifício perfeito. Ele fez tudo por nós. Não é merecimento, é graça. Aleluia. A palavra de Deus lá em Hebreus 10. Abre, por favor, a sua Bíblia. Hebreus 10. Quem está sem Bíblia, olha aqui, ó. É um texto grande, mas ele é muito importante. Antes da gente falar de Deus é amor. A gente já está falando de Deus é amor. Perceberam isso? Eu estou no fogo. Mas viu quanto amor a gente já falou aqui, gente? Deus é muito lindo. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar. A gente está em Hebreus, tá? É uma transposição do tabernáculo para os nossos dias.
no Santíssimo Lugar. Mas olha o que a gente vive hoje, ó. Como é que eu entro no Santíssimo Lugar? Pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele inaugurou. Olha aí as cortinas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através do véu, isto é, da carne, ele morreu por nós. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos. É como se Deus estivesse falando: meu filho, se aproxima. Não tenha medo. Vem cá. Aleluia. Jesus é a certeza e a garantia de que hoje eu posso me aproximar de Deus. Eu posso me aproximar do Pai. E não só nesse momento de culto, não, gente. Na sua casa. Pelo contrário, o momento de culto é tão pouco. Concordam? É pouco. Mas na sua segunda-feira, diante daquele boleto que tu tem que pagar, daquela realidade de uma doença, é diante das dificuldades da vida que você vence o medo e você fala com Deus do jeito certo, como Pai. É o que Ele é. Então vamos para Deus é amor, que a gente já está no amor, né? 1 João 3, a gente estava no 4, olha o 3. Se joguem 1 João essa semana, gente. Trabalho de casa de vocês, vai ler 1 João. 1 João 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu me emociono com isso, gente. Filho de Deus. Não é uma coisa linda? Você hoje é filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele. Amados, agora, que agora é esse? Depois de quê? De Jesus ter vindo ao mundo. Somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos, olha que coisa linda, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Esse é você. Esse é o seu lugar. Aleluia. Deus sempre foi bom, gente. Deus sempre foi bom. Nós não podemos criar essa distinção. Ai, no Velho Testamento, Deus era um Deus mau, matava todo mundo. E agora no Novo Testamento, Deus é bom. Não. Sua mentalidade tem que ser: Deus sempre foi bom. Mas naquela época, a mentalidade escravizada das pessoas não permitiam ela ver quem Deus realmente era. Quantos estão vivendo essa vida hoje? Quantos estão vivendo essa vida hoje, mesmo depois de Jesus e do sacrifício de Jesus, não consegue ver que é amado, não consegue ver o seu lugar, que é o lugar de filho. Percebam que Deus, Ele criou um mundo perfeito. Estava tudo no seu lugar, perfeito. Mas entrou o pecado. Entrou o pecado. Então Deus resolveu o problema do pecado através de Jesus. Ninguém vai mais para o inferno porque pecou, porque é pecador, porque fez pecado. Não, gente. Por que as pessoas caminham para o inferno? Porque elas não creem. Porque quando elas creem, tudo se resolve. Basta crer. Basta crer. Jesus falou isso várias vezes enquanto Ele esteve aqui na terra. Quem crê em mim e for batizado, olha o batismo aí, será salvo. Quem não crê, condenado. Então a distinção entre ser salvo e ser condenado está no que, gente? Na fé. Em você crer. Amém? Jesus, o último Adão. Acabou. Eu lembro que o pastor falou isso no domingo passado, que a gente fala isso, né? O segundo Adão, eu falava muito isso. Adão, né? O primeiro homem, Adão, e o segundo. Gente, Jesus, ó, foi consumado, acabou, está concluído, o trabalho está todo feito, o trabalho é dele. Tudo concluído, tudo feito, tudo organizado. Basta você crer e descansar nessa verdade, amém? Olha o que diz, gente, lá em Romanos. Eu amo isso. Vai direto para o Romanos 3. Depois em casa vocês leiam o 5, mas eu quero ler o 3, que a gente ama esse texto. Porque o Romanos 3, 23, todo mundo já decorou esse texto. Todo mundo. Pessoa nunca foi à igreja. Se você começar o texto, ela termina. Porque todos pecaram
O que mais, gente? Destituídos estão da glória de Deus. Olha o fogo consumidor aí. Não é não? Todo mundo conhece esse texto. Por que a gente para no 23? Se a solução do 23 está no 24? Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, certo? Olha o 24. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça mediante redenção que há em Jesus. Aleluia! Queridos, a solução já está aí. Já está aí. Foi Jesus quem fez. Foi Ele quem fez. É muita pretensão nossa achar que uma coisa que eu faço, uma oração. Gente, eu amo orar e a gente tem que orar mesmo, tá? Mas algo que eu faça, uma campanha. Não, agora vai que a campanha... Queridos, é Jesus que fez. Está tudo pronto. Está tudo consumado. Olha, eu queria que você... Se você chegou até aqui comigo, né? Eu botei até essa mensagem aí para você. Se você quiser tirar uma foto. É muita coisa. Eu escrevo muito, né, gente? Eu gosto. Se você chegou até aqui, preste atenção, e ainda tem dúvida de que Deus te ama, não sei se talvez você não está acostumado a ir a uma igreja, ou é a primeira vez que você está numa igreja, ou você já frequentou uma igreja e estava afastado, ou você frequenta a igreja, mas você estava com a mente um pouco distorcida, estava lá no fogo consumidor. Preste atenção, se você tem alguma dúvida que Deus te ama, saiba, Ele sempre te amou. Ele não era um homem mau no Antigo Testamento e agora o bonzinho no Novo. Não, Ele é o mesmo. Todo-poderoso ontem, hoje e eternamente. O Criador do Universo, o fogo consumidor. O que mudou é que Ele nos enviou Jesus. Deus é o mesmo, Ele é justiça, Ele é poder, Ele não tolera o pecado. Deus não mudou. O que mudou foi que Ele trouxe a solução para isso. Aquilo que nos distanciava de Deus, que era o pecado, foi resolvido por Jesus na cruz. Aleluia, aleluia. Hebreus 12, é um texto muito grande, esse a gente não vai ler mesmo, para você guardar. Hebreus 12, tem uma distinção ali entre Sinai e Sião, que é essa ideia do Velho e do Novo Testamento. E o Sinai ali, ele aponta, né, para aquele início da nossa pregação hoje, do Moisés lá, e o fogo consumidor, e todo o contexto do Velho Testamento, que são trevas, fogo, presença de Deus vindo, e o homem não podendo lidar com a presença de Deus, porque não havia Jesus. Moisés teve que subir aquele monte e encarar, olhar para a sarça ardente, com os seus pecados, com os seus pecados. E nós, queridos, nós estamos em Sião. Nós temos livre acesso. Mônica, o que mudou? Sou melhor que Moisés? A diferença entre nós e Moisés, que quando Deus olha para a gente, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para a gente, Ele não vê o seu pecado, Ele vê o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Esse é você. Não tenha medo de Deus, não deixa de se aproximar de Deus, fala com Deus. Mônica, como que eu vou falar com Deus? Do jeito que você fala com as pessoas. Ele te ouve, Ele te vê. Se você não falar nada, Ele está sabendo. Por que você tem que falar então? Porque relacionamento de pai e filho é assim, tem diálogo. Pai, eu não estou conseguindo, me ajuda, pai. E é tudo, viu? É sobre trabalho, é sobre namoro, é sobre faculdade, é sobre seus projetos. Sabe aqueles seus sonhos malucos que você deixou de sonhar? Que você não acha que é para você? Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, desengaveta, fala comigo, eu estou aqui. Aleluia! Deus não está longe de você. Ele não está perto de uns e distante de outros. A diferença é que você não fala. Você está de boca calada. Aleluia! Começa a falar com Deus e começa a falar do teu jeito. Deus, eu não sei falar contigo não, tá? Mas a Mônica lá, aquela doida lá domingo, falou um negócio de falar. Eu vou começar esse negócio de falar contigo. Faça isso. Ele é teu pai e Deus te ama. Deus te ama. Gente, Deus sempre foi bom.
sempre foi bom. Sempre foi bom. Há uma história de uma mulher na Bíblia que a gente conhece. E essa mulher foi levada ali. Ela foi levada, cheia de pecado, para ser segundo a lei, segundo aquilo que a gente tinha que fazer para poder tentar se aproximar de Deus. A paga dela tinha que ser apedrejada. E ela foi levada ali. E Jesus está mexendo no chão. Eu consigo imaginar a cena. Aquela mulher chegando, cheia de pecado. Aquela mulher, queridos, sou eu e você. E ela chegou ali, ó, cheia de pecado, cheia de coisa, cheia de imperfeição. E as pessoas falaram para Jesus: olha, fazer o quê? Adúltera. Sabe aquele dedo acusador? Adúltera, ó. Aquele dedo que te acusa, sabe? Ó, mentiroso. Ó, enrolou, fez isso assim, assim. Ó, vem à igreja, mas lá fora fuma um cigarrinho. Vem à igreja, mas gosta de beber um goró. Sabe aquela pessoa que fica te acusando? Ou às vezes o próprio diabo ali no teu ouvido, te acusando? Pois é, era essa mulher. Era essa mulher. E Jesus estava ali diante de uma mulher pecadora. E as pessoas querem saber: ué, Jesus vai fazer o quê? E agora? E sabiamente, Jesus fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eu imagino Jesus voltando a olhar para baixo e continuar ali mexendo, e vai saindo um, vai saindo outro, de fininho, né? Vai saindo um, vai saindo outro. E Jesus fala para aquela mulher: cadê teus acusadores? Cadê os teus acusadores? E ela fala que eles foram embora. E Jesus fala para ela: nem tampouco eu vou te julgar. Concordam comigo que ninguém podia atacar pedra naquela mulher? Ninguém. Mas um podia. Tinha um ali, porque o que ele falou? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um ali não tinha pecado. Aleluia. Mas ele escolheu não tacar pedra nenhuma, porque ele não veio a esse mundo para nos julgar. O mundo será julgado, queridos. Vai chegar essa hora um dia, mas não é agora. Não é agora. Agora o que Deus tem para nós é um braço aberto, dizendo: filho meu, vem. Vem como você está. Mas pai, eu fumo, vem. Eu bebo, vem. Eu adultero, vem. Porque a transformação está no braço do Pai. A transformação não depende do meu esforço nem do teu. Aleluia. Ele fala: vem, filho meu, vem. E assim como aquela mulher que saiu dali, que tinha uma sentença de morte, ela sabia que ela ia morrer, e ela saiu dali com vida. Jesus, com o sacrifício dele, nos resgatou do reino das trevas para o reino do seu precioso amor, o reino do Pai, desse Pai que é amor. Aleluia. Ele nos chama todo dia. Todo dia você tem essa chance. Você acordou, abriu teus olhos. Graças a Deus, Pai, que eu tenho mais um dia para correr para os teus braços quando eu preciso. Quando o boleto vem, querido. Quando o diagnóstico diz: olha, você tem câncer. Mas você decide se posicionar no teu lugar, que é lugar de filho. Lugar de filho. Filho que tem herança. E a nossa herança é essa. Nós somos prósperos, nós somos salvos, nós somos justiça, nós somos justificados, nós somos mais que vencedores. Nós somos filhos e filhos profundamente amados. Não duvide do amor de Deus, um Deus que envia seu próprio Filho. Deus não poupou seu próprio Filho por amor a nós. Não duvide do amor de Deus por você, pela sua família, pela sua casa. Aleluia!
Posicione-se nesse lugar, querido, que é o lugar do descanso, nessa verdade de que Deus é amor. Não perca mais tempo com vozes que vêm à sua cabeça, querendo dizer que você não pode, querendo dizer que você não é. Não! Não faça isso. Fique com o que o Jesus, com o que Deus diz que você é. Olá! Se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito. Deus te abençoe.